Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseados neste livro de David e Carol Sumerk, 151, Reflexões sobre Educação de Filhos, Sabedoria Bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória do seu filho. E eu quero agradecer a você que está aqui ligado conosco sempre, você que acompanha todo o conteúdo que nós publicamos aqui no canal. Tivemos um tempo sem os devocionais porque tivemos 2 séries maravilhosas. Você que não viu, clica aí nas playlists Saudade de Quem Não Vi e também Entre Pais, Personagens Bíblicos. Foram 2 séries maravilhosas. E agora retornamos com os devocionais sobre criação de filhos. Agradecemos a você que nos acompanha, você que está sempre conosco aqui, manda mensagem para a gente nas nossas redes sociais, né? Encontra na igreja. Olha, felizes demais por ter você aqui. Você que é novo, não esquece de clicar no botão de inscrever-se, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente está sempre criando e produzindo aqui para você, tá bom? Compartilha, curte, deixa o seu comentário, manda uma mensagenzinha, um inbox aí, nos mande dicas, de repente de algo que você gostaria de ver produzido aqui no canal, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. E hoje o nosso episódio é o de número 40, que tem por título Oração Familiar. Aqui o autor traz o texto de Provérbios 3, 5 e 6, que fala assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E também o autor traz 1 Tessalonicenses 5 e 17. Orai sem cessar. Então aqui hoje o autor está nos trazendo a oração, né? Essa confiança exclusiva que nós, como os cristãos, nós temos em Deus. E oração hoje, principalmente no núcleo familiar, a gente vê quase que um instituto esquecido, né? As famílias, esse hábito são poucas famílias que ainda mantêm. Nós percebemos que transferiu-se para a igreja um pouco dessa questão de oração. Acredita-se, criou-se a cultura de que orar é lá na igreja, mas esquece-se que oração é um estilo de vida, você está o tempo todo conectado, você ora dirigindo, você ora trabalhando, você ora na sua casa, principalmente dentro da sua casa. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, a oração como cultura de família, com os filhos, como ensinar os seus filhos a orar, treiná-los para, no momento de adversidades, eles saberem a quem clamar. O autor ainda traz aqui que oramos poucos por muitas razões, né? Nós damos desculpas a nossa falta de oração. Então, falta de tempo, falta de hábito, constrangimento, até mesmo hipocrisia e orgulho. Quando o autor fala assim do orgulho, eu penso com relação de que nós achamos que com as nossas próprias mãos nós vamos resolver os nossos problemas e não colocamos a dependência total em Deus. Então, quando nós vamos à oração, buscamos a Deus, é porque nós confiamos nele, para que ele resolva aquilo, né? Nós ficamos na dependência dele, colocamos ele na situação de fiel, de justo, aquele que diz a verdade, aquele que não nos desampara, aquele que está conosco todos os dias. Esse é o nosso Deus. E isso que nós temos também que passar para os nossos filhos. Esse hábito da oração, como o Moço falou aqui, levar como estilo de vida é a todo tempo, como fala lá em 1 Tessalonicenses 5 e 17. Orai sem cessar. Em todo tempo. No levantar, no deitar, no caminhar, é em todo o tempo. Então, se você levanta, já faz um devocional, uma leitura bíblica, uma oração, né? Seja uma oração de agradecimento, seja uma oração pela refeição, seja uma oração por uma cura, seja uma oração por alguma dificuldade. Os nossos filhos, mesmo pequenos, eles têm dificuldades. Eles precisam enfrentar coisas. E às vezes você só vai saber no momento da oração. É verdade, é o momento que o seu filho se sente muitas vezes com o coração aberto para te contar algo, para falar uma dificuldade que ele está passando e que muitas vezes
Nós, por sermos adultos, olhamos para a dificuldade dos nossos filhos e às vezes menosprezamos ela, Uhum, por ser algo é tão, verdade. tão simples, tão simplório para nós, mas para eles, para a tenra idade deles, é algo difícil, é algo, um conflito que eles estão tendo que lidar. E muitas vezes, na ausência sua, do pai, da mãe, você não consegue estar tão presente. Se seu filho tem o hábito da oração, ele sabe a quem recorrer. Uhum. Ele sabe que ele pode dobrar os joelhos e pedir ao Pai no céu, e o Pai lhe atenderá, lhe dará uma direção. Então, até voltando um pouquinho ali no que você falou sobre confiar, entregar o controle a Deus, é algo desafiador, É. né? Principalmente aos pais, você que tem a responsabilidade da provisão da sua família, você que é responsável, você que é o sacerdote do lar, você entregar essa confiança total, Senhor, aqui está o controle. Você abre mão das suas vontades, porque quando você entrega o controle ao Senhor, ele não apenas vai controlar a sua família, mas ele vai fazer a vontade dele Uhum. para te guiar ao propósito que ele tem para a tua família. Verdade. E isso muitas vezes gera conflito com interesses nossos, com vontades, desejos e sonhos. Uhum. E aí que nós temos que estar com o coração aberto e o coração preparado para nos sujeitarmos à vontade do Senhor. É, e quando nós levamos isso para os nossos filhos, né, essa dependência de Deus, eu acho que também tudo fica mais leve. Sim. Né? Mesmo o fato de nós, já falamos aqui várias vezes, nós sermos principalmente a figura paterna, a representatividade de Deus dentro da casa, e os nossos filhos vão nos procurar, principalmente pequenos, vão querer saber a nossa opinião. Né? Eu vi um Reels esses dias que a criança perguntava alguma coisa para a mãe respondia sim, de uma maneira que talvez não era muito correta. Porém, a criança falou assim: nossa, mamãe, como você é inteligente. Então, é isso que os nossos filhos veem, né? Tudo que que eles têm dúvida, que eles esperam da gente, geralmente a gente está ali para atendê-los. E a gente já falou também em outros episódios o fato de quando você é questionado é porque eles se importam com a sua opinião, e você levar realmente uma resposta, que você não saiba talvez no momento essa resposta, mas que você procure saber e fale para o seu filho: filho, agora eu não sei, mas eu vou saber. O Noah está numa fase agora, né, 7 anos, Tudo então pergunta, tudo né? ele quer saber, tudo, como que faz isso, como que faz gelo, como que faz, todas essas coisas assim, até de ciências, e eu particularmente gosto muito, né, como que a Terra, por que que o Sol aparece, porque, então às vezes tem coisas que eu não lembro mais, mas graças a Deus, irmãos e amados, nós temos o nosso amigo YouTube, né? Nós É. temos ali o Google que a gente pode pesquisar, agora inteligência artificial. Claro que eu procuro não procurar a resposta junto com ele. Eu sempre procuro ver a resposta para ver se já está dentro dos nossos parâmetros, né? Principalmente quando se trata de alguma coisa de ciência, para que eu não venha até gerar outro tipo de entendimento dele. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Gerar essa confiança que ele já tem em nós e depositar em Deus. Filho, às vezes o papai e a mamãe não podem fazer. Às vezes não está no nosso controle, mas vamos colocar na mão de quem tem o controle, que é o controle de Deus. Né? Então, nas dificuldades deles, nos probleminhas deles, nas coisas que eles venham passar, como o Mozo falou, eles sabem para quem recorrer. E você levantou um ponto muito importante que a gente já mencionou aqui em episódios anteriores, que é quando os filhos nos procuram. Hoje, com a correria do dia a dia, com as adversidades que você tem, seu trabalho, muitas vezes seu telefone, ou a sua TV, algumas coisas que você chega em casa, você quer relaxar e o filho está ali: pai, pai, pai. É um momento que ele está te chamando, é porque a tua opinião importa. Então você tem que estar atento a isso, porque vai chegar um momento que a tua opinião não vai importar mais. Ele já vai saber buscar esse conhecimento em outros lugares. Então que você se mantenha como a fonte principal que sana as dúvidas dos seus filhos. Principalmente aquelas que angustiam o coração deles. Porque tá uma frase que diz assim, ó: para cada dúvida, para cada ensinamento que você está cansado demais ou que você não está com vontade de ensinar o seu filho, Satanás tem alguém preparado, cheio de intencionalidade para ensiná-lo.
Então, nós precisamos despertar para oração como família, oração em família. É uma coisa que nós temos ensinado bastante para os nossos filhos. E nós até tivemos viajando agora, final de semana passado, para a Flórida, para uma conferência de famílias, lá na Life Generating, esse é o nome, Life Generating, e com o pastor Erasmo e a pastora Gisele, e eles ficaram muito felizes, primeira vez andando de avião, aquela coisa toda. E a todo tempo nós deixamos claro a eles, temos que agradecer ao Senhor, porque Deus nos proporcionou isso. Nós estamos servindo ao reino de Deus e Ele é quem nos deu. E nós, até antes da viagem, eles oravam por isso, eles falavam, eles ficavam assim, a gente tem ensinado isso a eles. Até a gratidão, quando nós estávamos voltando, eu conversei com o Noah, disse, filho, precisamos orar e agradecer a Jesus. Olha que final de semana maravilhoso que Deus te deu, sabe, que Deus deu para toda a nossa família. Então, a cultura da oração. Eu me lembro quando eu era pequeno, dos cultos de oração nas casas. É algo que a gente não vê mais. Hoje tem uns pequenos grupos, tudo, mas antes era uma coisa mais... Existiam algumas pessoas em Camboriú. Eu me lembro a irmã Maria do Amaro, o pastor Janguinha, no centro de Camboriú. Tinha também a irmã Olga, sabe? Eram tudo a irmã Augustinha, tudo irmãs dedicadas à oração. Quando nós saímos do Brasil para os Estados Unidos, tinha uma irmã que nós sempre frequentávamos a casa dela, que era a irmã Marlene. Então são pessoas que possuem esse dom, o dom da visão, o dom da profecia, e acaba se formando ao redor delas um local de oração. Então, que a sua casa seja assim, que o seu lar seja assim, seja um local de oração, que não somente seus filhos busquem ali o saber, busquem sanar as dúvidas, as angústias dos corações deles, mas também que outras pessoas também venham beber dessa fonte. O autor fala aqui até sobre que nada comunica mais a autossuficiência do que a falta de intercessão. Meu Deus. Então, a partir do momento que você não dobra mais o teu joelho, não tem um momento com Deus, não, a todo tempo, quando a gente fala, é lavando uma louça, é dirigindo, a todo tempo você intercedendo, né, nada mais é do que você se achar autossuficiente. Você está dizendo que o cuidado do Senhor não importa mais, né? Isso, que você não precisa mais de Deus. Meu Deus. E muito pelo contrário, né, todos os dias de manhã nós devemos pedir, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Ser bem-vindo da minha casa, obrigada por cuidar, nos direciona os nossos pensamentos, né, as nossas decisões, para que nós venhamos tomar decisões certas, né, acertadas. Nós não sabemos muitas vezes os caminhos, né? Deus sabe o nosso caminho, o nosso propósito, aonde devemos chegar, mas às vezes nós queremos fazer uns desvios, né, por achar talvez esse caminho um pouquinho mais fácil, mas vai demorar às vezes a gente chegar no propósito. E se o nosso amigo, Espírito Santo, estiver conosco, nos orientando, nos guiando, né, tudo vai ser mais fácil. Eu falo para as crianças, até na escola, chame o Espírito Santo para estar com vocês. Né, em qualquer situação difícil, qualquer falta de entendimento em alguma coisa, em alguma matéria, em alguma situação, que o Senhor abra a sua mente. Então a gente coloca sempre isso nele. Se você for fazer um teste na escola, uma prova, alguma coisa que é difícil, você tem que fazer a sua parte, que o Espírito Santo faz a dele, né? Deus faz a dele. Então, quando olhamos até para a vida de Jó, né, amor, nós estamos falando aqui que anteriormente você falou que vai chegar um tempo que talvez eles não se importem muito com a nossa opinião, né? Mas nós não queremos isso. Né? Nós queremos ser aquelas pessoas, aqueles pais sábios, né? Que os nossos filhos venham pedir a nossa opinião, mesmo casados. Sim, não importa o que eles ouçam na rua, não importa o que seja falado a eles, o que prevaleça será sempre a opinião dos pais. Que essa é difícil você alcançar esse nível de relacionamento. Nós conhecemos famílias que têm isso, que os filhos estão grandes e a opinião do pai e da mãe ainda tem muito peso. É claro que nós não estamos falando aqui dos filhos serem dependentes da sua opinião a vida toda, mas o seu aconselhamento, a sua fala, assim como nós vimos os patriarcas na Bíblia que eram consultados, a sabedoria está com os idosos, pela experiência de vida
Então, que a gente consiga alcançar, que o Senhor nos dê graça, que a gente consiga alcançar por meio da oração, que nossos filhos desenvolvam esse relacionamento conosco, que saibam buscar. Não, eu sei aonde tem uma fonte fidedigna, eu sei alguém que vai me dar uma opinião que não irá me prejudicar. Sei de alguém que não vai se importar o quão errado eu esteja, o quanto eu tenha me afastado dele, o quanto eu tenha lhe ferido, lhe machucado, mas o coração dele vai estar sempre aberto. É meu pai, é minha mãe. É isso que eu penso, essa questão da sabedoria, né? Trazer, mesmo que o pastor seja uma nomenclatura que às vezes nós usamos para a pessoa que conduz a igreja, Sim. né? Mas que nós sejamos pastores da nossa casa, né? O homem, principalmente, que ele pastoreie a sua casa de uma tal forma em que mesmo quando os filhos se vão, como você falou, né, amor, venham pedir os nossos conselhos, venham pedir as nossas ajudas, venham abrir o seu coração com a gente. Eu quero aproveitar e até ler mesmo aqui em Jó como é esse homem. É incrível, né? A paternidade dele é algo fascinante, né? Isso. Ali já no início, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 5, a Bíblia já fala sobre a integridade dele, né? Que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia fala que nasceram seus filhos, 7 meninos e 3 meninas, que os seus filhos iam à casa um dos outros, então ali já dá de ver que era uma família unida, Sim. né? Mesmo os filhos casados, os filhos grandes, eles iam na casa dos outros para comer mesmo e convidavam também o A Bíblia pai. fala, né? Festejar, né? Isso, festejar, fazer banquetes aqui, né? Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chegava Jó a seus filhos e os santificava. Né? Então ele tinha esse cuidado de proteção, de pedir a Deus proteção. A gente não vê aqui santificar como algo místico, porque ele ungia, porque ele tinha uma varinha mágica. Não, ele santificava. Mesmo os filhos grandes, mesmo os filhos talvez casados, né? Ele tinha esse cuidado de apresentar os filhos ao Senhor. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então aqui a gente vê mais um cuidado de Jó. Ele levantava-se de madrugada. Quando a Bíblia fala de madrugada, né, esse ato de você se levantar é um ato de intercessão. Né? Não é qualquer um que tem forças para levantar. Abrir mão do conforto. Para levantar aí de madrugada. Mas ele fazia isso pelos seus filhos. E dizia: Senhor, talvez eles tenham pecado. Talvez. Não era nenhuma certeza do pecado. Era assim, a intencionalidade de Jó nesse trecho aí é algo tão lindo, é algo que nos traz uma lição tão grande. Porque hoje, nos dias de hoje, muitos dos pais não sabem como é que estão os corações dos filhos. Os pais desconhecem os sentimentos dos filhos. Os pais, principalmente aqui nos Estados Unidos, muitas vezes estamos tão preocupados em ganhar, adquirir, trabalhar, cuidar, fazer as coisas, vamos para a igreja. Mas e o momento de mesa? Quando é que sentamos com eles? Quando é que olhamos para eles e dizemos assim: ó, filho, tá tudo bem com você? Como é que você tá? Nós vemos casos inúmeros aqui de situações de violência que os filhos sofrem na escola, de bullying, de abusos, de coisas todas, e passam despercebidos pelos pais dentro de casa. Os pais se tornaram completos estranhos de seus filhos, desconhecem os corações dos seus filhos. E a Bíblia fala que para reverter, para ele tirar a maldição da terra, é preciso que o coração dos filhos esteja convertido aos pais e aos pais aos filhos. Então, essa ausência, esse buraco existente hoje na relação entre pais e filhos, e até pais cristãos, tem trazido maldição para a terra, tem trazido maldição para as famílias. Você está, às vezes, numa situação turbulenta dentro da sua casa e você não sabe o porquê. É porque você precisa voltar para dentro da sua casa. Você precisa voltar para a sua mesa. Você precisa restabelecer novamente o altar de oração dentro da sua casa. O coração dos seus filhos precisam estar convertidos a você e o seu precisa estar convertido aos seus filhos.
você precisa ser uma fonte de verdade. Tanto que o Noah e a Zoe, nós não mentimos para eles. Nem mentirinhas pequenininhas, mentirinhas de brincadeira. E eles, às vezes, quando eu faço uma ironia, quando eu faço alguma coisa, eles ficam me olhando assim, ó. Tipo, é sério que você vai fazer isso? Aí eu digo, não, filho, papai tá brincando, papai não vai fazer dessa maneira, papai vai fazer assim, assim, assim. Eles, tá. Então aquela parada deles em olhar para mim e ficar se questionando sobre uma atitude que eu tô falando que eu vou tomar, isso dá a entender o quê? Que eles acreditam no que eu falo, que a minha palavra ainda é verdade para o Noah e para a Zoe. E não tem coisa pior quando a sua palavra como pai não é mais verdadeira para o seu filho. Seu filho, quando você pode falar o que você quiser, seu filho vai olhar e não vai dar mais atenção. Você não vai ter mais credibilidade. Credibilidade com seu filho. E o que nós percebemos na intencionalidade de Jó é que Jó, ele pedia perdão para ele se purificava e ele lembrava mesmo dos filhos grandes, mesmo dos filhos crescidos, de sacrificar por eles, de interceder e pedir, Senhor, se por um acaso eles pecaram, se por um acaso eles blasfemaram contra ti, tá aqui, Senhor, perdão. A gente sabe que a salvação é individual, mas olha que linda a intencionalidade de Jó. E termina, né, ali o versículo 5 falando que ele fazia isso continuamente. Era a cultura. Então, era a cultura da casa dele. Era a cultura que ele tinha como pai. E eu tenho certeza que os seus filhos corriam para ele, né, faziam aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Corriam para ele para saber a opinião dele, para pedir, papai, ora a respeito disso. Sobre isso. Ora, porque eu preciso de alguma coisa de Deus nesse sentido. Eles tinham ele como um homem de Deus, como um pai pastor. Uma fonte, né? Às vezes a gente corre para o nosso pastor da nossa igreja, né? Pastor ora, pastor nos ajuda, pastor nos dá um direcionamento, mas que hoje também nós como pais possamos assumir esse controle, né? Essa autoridade na vida dos nossos filhos, para que eles nos tenham como referência e que a oração faça realmente parte da cultura da nossa casa, né? Nós vimos que Jó ali, ele focou no coração, ele não pedia. Claro que o Jó era um homem rico e provavelmente seus filhos também, mas ele não pedia mais riqueza, ele não pedia nada além do que o coração dos filhos. O mais importante para ele era que os seus filhos estivessem no Senhor, dependessem do Senhor, temessem ao Senhor. Isso era o importante. Então nós como pais, nós devemos todos os dias focar no coração. Esse final de semana ainda falamos bastante sobre isso quando falamos a respeito de ministério infantil, focar no coração. O comportamento não importa, né? Nada é pessoal. Se o seu filho talvez tenha um comportamento inadequado ou que você não ensinou, né, de uma forma que te desobedeceu, não foque nesse comportamento. Foque na qualidade, não foque na atitude. Filho, você não é assim. Filho, não é assim que a gente ensina nessa casa, não é assim a cultura da nossa casa. Isso que você fez não é legal, essa sua atitude não foi legal. Aí entra novamente, né? Roda episódio, estamos no 40 e volta nos pais. Não adianta você querer criar uma cultura de oração e não orar. Não adianta você querer ser uma fonte de verdade para os seus filhos estiverem mentindo, enganando, trapaceando. Não adianta você querer ser uma fonte de amor para os seus filhos, sendo que você não é uma fonte de amor para a sua esposa, para a mãe dos seus filhos. Você não é uma fonte de amor dentro de casa. Você é o cara que está sempre ocupado, você é o cara que agora não dá, agora não tenho tempo. Quero falar contigo, toma, pega aqui um presente. Pai, queria... Às vezes os filhos só querem você. Né? O que geralmente eles só querem a gente. Eles querem um momento conosco. Tem uma história que conta de um menino que chegou para o pai e perguntou quanto é que o pai ganhava. Qual o valor que o seu patrão lhe paga? Aí o pai achou estranha a pergunta e disse para o menino quanto que ganhava por hora. Eu ganho tanto por hora. Aí o menino saiu, daqui a pouco o menino voltou com o cofrinho, com as mãozinhas assim cheias de moeda. Pai, você me vende 2 horas suas para ficar só nós dois? Essa é a realidade dos dias de hoje. Essa é a realidade dos dias de hoje. Nós falamos lá na palestra, nós vivemos às vezes
pautados por uma crença de escassez do passado, projetando um futuro de abundância e esquecemos de viver o presente. E aí todo aquele futuro que estamos planejando para estes que caminham conosco no presente, muitas vezes não estarão lá conosco, por causa da nossa conduta, da maneira que nós os tratamos na caminhada. Quando chegarmos lá, chegaremos sozinhos. Vão preferir estar com outras pessoas. É verdade. Tem um milionário americano aqui, que a gente já citou aqui num dos episódios, que ele fala isso. Ele diz que o prazer dele é ter os filhos dele, é ver que os filhos dele sentem prazer de estar à mesa com ele. Gente, não é brincadeira. Não, a intencionalidade na paternidade e, acima de tudo, na oração. E se você realmente, a Bíblia fala, peça ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor. Se você tem dificuldade com alguma coisa, se você tem falta de tempo, talvez porque trabalha muito, Aqui em casa a gente tem uma cultura, eu mesmo, quando acordo, Alexa, para cantar um louvor. Então as crianças já vão acordando naquele ambiente de louvor, e já vão cantando juntos, já vão dançando. Às vezes a Alexa é aleatoriamente, então uma música mais agitada, daqui a pouco uma música mais de adoração, e eu sou bem assim, às vezes de dançar, de pegar eles para fazer coreografia junto comigo. Então já vai acordando naquele ambiente, Você já levantou geralmente, A gente tem essa cultura também de levantar primeiro que as crianças, ter um tempo com Deus, nós dois, para que assim depois eles acordam também neste ambiente já. Tudo tem que ser programado. Eu sempre falo pro moço assim, a gente atrasa, a gente dorme um pouquinho mais, e às vezes atrasa, gente, como a gente acorda atrapalhado. Tumultua o resto do dia, né? Tumultua tudo, porque ali tu já acorda as crianças daquele jeito, vamos que nós estamos atrasados e tudo mais, agora eles estão de férias, tudo relax, Mas daqui a pouco começa tudo de novo. Então, nós temos que gerar essa cultura. Se você não tem um tempo assim, Bianca, não tenho 1 hora para tirar com meu filho de oração, mas é assim, é a conversa, é tudo. Você tem que ter tempo, gente. Não caia nessa crença de que alguns minutos do seu dia de qualidade vão ser suficientes. Não caia nessa crença. Quanto mais perto você está dos seus filhos, mais eles vão querer ficar com você. Claro que se você for uma pessoa que corresponde a tudo isso. Senão, a hora que eles quiserem, eles vão se afastar. Mas não crie essa crença assim, 10 minutos no meu dia é suficiente. Talvez você tenha esses 10 minutos e deixe, seja intencional. Porém, procure cada vez mais. Criar estratégias, estar tempo. Eu consigo organizar meu schedule. É provisório isso que eu estou passando. A gente sabe que muitas pessoas chegam aqui nos Estados Unidos, têm que trabalhar mesmo, ficam com o schedule bem apertado, horários bem reduzidos, trabalha de manhã, de noite, mas que seja um tempo. Que seja transitório. Coloque metas na sua vida, e uma coisa que a gente tem falado muito é a comunicação aberta e clara com os filhos. Mesmo pequenos e maiores nem se fala, você tem que abrir isso para eles. Filho, nós viemos para cá, Se você mora aqui nos Estados Unidos, ou talvez está em outro lugar no Brasil, mas você vive também uma realidade bem parecida como essa, se comunique. Filho, a gente está passando por essa situação, a gente sabe que nessa época de Covid muitas pessoas perderam emprego. Recomeçando agora. Muitas pessoas estão tendo que recomeçar, então também trabalhando bastante. Ou pessoas desempregadas que tinham uma qualidade de vida um pouco melhor e tiveram que reduzir. Então tudo, gente, não pense que o seu filho não entende, que seu filho não sabe. Às vezes o que não é falado também é dito. Ele percebe. Ele percebe, Ele percebe o ambiente. É só você lembrar de quando você era criança. Situações que passavam na sua casa, mesmo que os seus pais não falando, você tinha percepção. Talvez você não entendeu naquele momento, mas depois, com a maturidade, você foi entendendo o que estava se passando. Então, isso vai acontecer também com os nossos filhos. Então, filho, o que aconteceu? O papai perdeu o emprego. O que aconteceu? A gente migrou para os Estados Unidos. Eu sei que você deixou pessoas que você ama
no Brasil. O idioma é outro. O idioma é outro. Eu sei que você vai passar por dificuldades na escola, mas nós estamos aqui juntos, né? Vai ser provisório. A gente tem essas metas, estabeleça metas. Nós viemos por esses objetivos. Então, deixe sempre muito clara essa comunicação para que seu filho não ache que você não o ama mais, não gosta mais dele, né? Principalmente esse pré-adolescente e adolescente, a gente ama dizer isso, eu digo a gente porque eu também já passei por essa fase. Então eles amam dizer minha mãe não me ama, ou a mãe só gosta do outro irmão, e assim por diante. Então tenha aberta essa comunicação e ore ao Senhor, peça sabedoria, tenha um momento juntos. Talvez você só tenha um momento dentro do carro quando leva eles para a escola, tire esse momento de oração. Filho, para o carro ou durante o carro, né? Coloque um louvor, porque o louvor já vai deixar um ambiente mais preparado para iniciar uma oração, né? As crianças entendem, elas sentem aquele ambiente. Há uma tendência hoje, né? Você entrar no carro, pegar a criança, já dar um tablet na mão, né? E a criança fica ali isolada. E quando o Noah nasceu, eu tive meio que essa tendência também. Eu lembro que tu me falou uma coisa, amor, o tédio é preciso. É preciso o Noah ter o tédio. O tédio é bom para a criança. E olha que o Noah não chorava, gente. O Noah não chorava. A Zoe já abria a boca. Agora, o que acontece? Hoje a gente entra no carro, eles já pedem um louvor. A Zoe já tem. Eu toco o Oceans, toca o Counting My Blessings, e ali vai, ela tem a playlist dela. Então é uma cultura que se criou entre nós. Muitas vezes a gente vai indo para o culto, a glória de Deus desce dentro do carro, e eles hoje entendem isso. Eles, quando nos vê nos alegrando e chorando diante da presença de Deus, eles já entendem. E eles também já se alegram. Sabe, para você ver a importância. Lá na conferência desse final de semana, o Noah já havia sido tocado pelo Espírito Santo já várias vezes, sentido o Espírito Santo no coração dele. A Zoe, por ser mais novinha, estava perdida. Você precisa ver a alegria que ela me abraçou, porque na conferência, no final, naquele momento em família, ela também sentiu a presença do Espírito Santo, e o sinal disso foi que ela se emocionou e chorou. E aí depois ela veio para mim toda feliz e disse, papai, a primeira vez, papai. Eu digo, primeira vez o quê, filha? Que eu senti no meu coraçãozinho e eu chorei. Entendeu? Então isso é algo que está sendo gestado no coraçãozinho deles. O momento de oração, eles estão entendendo que o mundo espiritual. O pastor Benihim, no livro Bom Dia Espírito Santo, ele diz, de manhã peça ao Espírito Santo para te pegar pela mão e te ajudar a guiar nas decisões. E essa tem que ser a nossa oração como pais. Nós temos que dizer, Senhor, que durante esse dia, que a minha vontade vá de encontro à tua. Que nós dois possamos estar unidos, alinhados, né, na nossa vontade, no nosso propósito. Que a minha vontade, os meus sonhos, os meus anseios estejam alinhados com o propósito que tu tens para mim. Salmo 139, Davi diz, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho correto. Tira de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada. Então, como pais, nós precisamos ter essa limpeza de coração. Nós precisamos orar. Nós, como pais, precisamos orar. Nossos filhos precisam nos ver orando, nossos filhos precisam nos ver cantando, nossos filhos precisam nos ver falando de Jesus. Porque eles irão nos imitar muito mais pelas nossas ações do que pelas nossas falas. Amém. Amém. É isso, né? Gente, que saudade que nós estávamos de estar aqui com vocês, conversando, falando, compartilhando um pouco da nossa vivência como pais do Noah, da Zoe. E é claro, a gente sempre fala, nós não temos a fórmula, né, a certeza da perfeição. Nós tentamos e aplicamos, erramos, aplicamos de novo as coisas aqui em casa. Até aqui o Senhor tem nos dado graça. Tente na sua casa, não deu certo, tenta de novo, não deu certo, tenta, não desista. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos. É isso aí, né? Deus abençoe, gente. Gente, muito obrigado. Falando em oração, vamos fazer uma oração? Vamos lá? Senhor, eu quero te agradecer hoje, Pai, neste episódio de número 40, onde nós falamos sobre oração. Sim. Falando sobre o canal de comunicação direto contigo. Queremos te pedir, Espírito Santo, que tu toques as famílias, a quem está assistindo esse episódio hoje.
essa família, Senhor, esse pai, essa mãe que, quem sabe, está buscando desesperadamente restabelecer a comunicação dentro de casa, restabelecer a relação, restabelecer a união. Volta, Senhor, volta o coração dos filhos aos pais novamente. Retorna o coração dos pais aos filhos, Senhor. Que haja paz, que haja alegria, retorne o amor, retorne a comunhão nessa casa, Senhor. E retira, Deus, tudo aquilo que estiver impedindo o habitar da Tua presença, do Teu Espírito nesse lar, Senhor. Transforma essa casa, restaura o amor. Restaura os corações, que haja perdão, que haja restauração de sentimentos, Senhor. Que haja liberação, acima de tudo, de perdão, Senhor. Que assim como Tu nos perdoou os nossos pecados, que nós possamos também liberar o perdão hoje e nos restaurarmos como família. Te agradecemos por tudo, porque o Senhor é um Deus bom e tem cuidado de nós. Sim, amém Jesus, em nome de e Jesus. amém. Amém. Gente, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. E que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima.